meus amigos, minhas amigas, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um estudo do Livro dos Médiuns. Nós estamos estudando sobre a teoria das manifestações físicas. O assunto fica cada vez mais interessante. E antes, eu te faço uma pergunta, a de sempre. Você já é inscrito no canal? Não? Inscreve aí, clique nas notificações, porque aqui tem, é o sininho, tá? Aqui tem vídeo novo todo santo dia. Se puder ajudar um pouquinho mais, clique no botão Seja Membro. E sempre joinha, porque faz com que o YouTube mostre para outras pessoas, tá bem? Hoje o estudo está fascinante, então vamos sem demora para o texto, Alau. Nós estamos começando o capítulo 4 da teoria das manifestações físicas. Então vamos lá. Demonstrada, pelo raciocínio e pelos fatos, a existência dos espíritos, assim como a possibilidade que tem de atuar sobre a matéria, trata-se agora de saber como se efetua essa ação e como procedem eles para fazer que se movam as mesas e outros corpos inertes. Uma ideia se apresenta muito naturalmente e nós a tivemos dando-nos outra explicação muito diversa, pela qual longe estávamos de esperar. Os espíritos a combateram, constituindo isto uma prova de que a teoria de Les não era efeito da nossa opinião. Ora, essa primeira ideia todos a podiam ter, como nós, quanto à teoria dos espíritos, não cremos que jamais haja acudido à mente de quem quer que seja sem dificuldade se reconhecerá quanto é superior à que esposávamos, se bem que menos simples, porque dá solução a inúmeros outros fatos que, com a nossa, não encontravam explicação satisfatória. Então, demonstrado pelo raciocínio e pelos fatos, existiam espíritos, existiam inteligências, né? Nós estamos caminhando aí para ver como é que aconteceu tudo no começo da doutrina espírita. E as pessoas tinham uma ideia de como acontecia, só que os espíritos deu uma outra teoria completamente diferente que ninguém poderia imaginar. Desde que se tornaram conhecidas a natureza dos espíritos, sua forma humana, as propriedades semimateriais do perispírito, a ação mecânica que este pode exercer sobre a matéria, desde que, em casos de aparição, se viram mãos fluídicas e mesmo tangíveis tomar dos objetos e transportá-los, julgou-se, como era natural, que o espírito se servia muito simplesmente de suas próprias mãos para fazer que a mesa girasse e que a força de braço é que ela se erguia no espaço. Mas, então, sendo assim, que necessidade havia de médium não pode o espírito atuar só por si, porque é evidente que o médium, que as mais das vezes põe as mãos sobre a mesa em sentido contrário ao do seu movimento, ou que mesmo não coloca ali as mãos, não pode secundar o espírito por meio de uma ação muscular qualquer. Deixemos, porém, que primeiro falem os espíritos a quem interrogamos sobre esta questão. Entendeu? Então as pessoas achavam assim, bom, quando acontece isso, tem uma batida na mesa, é o espírito com a sua mãozinha que bate na mesa. Mas se enganaram feio, tá? E aí o próprio Espírito São Luís, um dos espíritos, né, que trabalharam muito na doutrina espírita, confirmou o seguinte. Primeira pergunta, será o fluido universal uma emanação da divindade? Não. Será uma criação da divindade? Claro, né? Tudo é criado, exceto Deus. O fluido universal será ao mesmo tempo o elemento universal? Sim, é o princípio elementar de todas as coisas. Alguma relação tem ele com o fluido elétrico, cujos efeitos conhecemos? É o seu elemento. Em que estado o fluido universal se nos apresenta na sua maior simplicidade? Para o encontrarmos na sua simplicidade absoluta, precisamos acender os espíritos puros. No vosso mundo, ele sempre se acha mais ou menos modificado para formar a matéria compacta que vos cerca. Entretanto, podeis dizer que o estado em que se encontra mais próximo daquela simplicidade é o do fluido a que chamais fluido magnético animal. Uma curiosidade. Tudo naquela época se falava fluido, mas não é no sentido que a gente tem hoje de líquido, tá? É algo que preenche o universo. Quando fala fluido universal, é a matéria básica que preenche o universo, tá? Já disseram que o fluido universal é a fonte da vida. Será ao mesmo tempo a fonte da inteligência? Não, esse fluido apenas anima a matéria. Aqui eu acho que nós estamos caminhando, que eles estão falando do perispírito.
Pois que é desse fluido que se compõe o perispírito, parece que neste ele se acha como num estado de condensação que o aproxima até certo ponto da matéria propriamente dita, até certo ponto, como dizes, porquanto não tem todas as propriedades da matéria, é mais ou menos condensado conforme os mundos. Falou do perispírito. Como pode um espírito produzir o movimento de um corpo sólido, combinando uma parte do fluido universal com o fluido que o médium emite próprio àquele efeito? Será com seus próprios membros, de certo modo solidificados, que os espíritos levantam a mesa? Olha a resposta que bacana. Esta resposta ainda não te levará até onde desejas quando, sob as vossas mãos, uma mesa se move, o espírito aure no fluido universal o que é necessário para lhe dar uma vida factícia assim preparada à mesa. O espírito atrai e move sob a influência do fluido que de si mesmo desprende, por efeito da sua vontade, quando quer pôr em movimento uma massa por demais pesada para suas forças, chama em seu auxílio outros espíritos, cujas condições sejam idênticas às suas, em virtude da sua natureza etérea. O espírito propriamente dito não pode atuar sobre a matéria grosseira sem intermediário, isto é, sem o elemento que o liga à matéria. Esse elemento, que constitui o que chamais perispírito, vos faculta a chave de todos os fenômenos espíritas de ordem material. Julgo ter me explicado muito claramente, para ser compreendido. Claramente se explicou, sim, com certeza, claramente. Ou seja, é o perispírito, né? Se utiliza do perispírito para agir na matéria. Se utiliza desses fluidos, né, que eles falam fluido universal, mas nós estamos ouvindo eles falarem do ectoplasma, mas que esse nome nem existia na época, né, que é um fluido universal, enfim, uma substância que faz acontecer as materializações e a interação com o mundo físico. Mas ainda interessante, Kardec ainda traz uma nota aqui, ó. Chamamos atenção para a seguinte frase, primeira da resposta acima. Esta resposta ainda não te levará até onde desejas. O espírito compreenderá perfeitamente que todas as questões precedentes só haviam sido formuladas para chegarmos a esta última, e alude ao nosso pensamento que, com efeito, esperava por outra resposta muito diversa, isto é, pela confirmação da ideia que tínhamos sobre a maneira porque o espírito obtém o movimento da mesa. Você viu que é uma série de perguntas, 9 perguntas, né? Até a 8ª era só meio para entrar no assunto, Kardec era danado, e a 9ª era para responder, e o espírito diz assim, ainda não vou falar tudo, tá? E aí continuam as perguntas e as respostas. A 10ª. Os espíritos que aquele que deseja mover um objeto chama em seu auxílio são inferiores? Estão sob as suas ordens? São iguais, quase sempre. Muitas vezes acodem espontaneamente. Então, amigos dos espíritos. São aptos todos os espíritos a produzir esses fenômenos? Os que produzem efeitos dessa espécie são sempre espíritos inferiores que ainda não se desprenderam inteiramente de toda influência material. Olha só as pistas que a gente está tendo. Então, para a gente ter manipulação física, é preciso que os espíritos não sejam espíritos elevados, tem que ser espíritos com maior contato com o mundo físico, que ainda estão muito apegados na matéria, etc. e tal. Olha como é encantadora a coisa e não é tão simples quanto a gente imaginava. São aptos... já passei. O 12. Compreendemos que os espíritos superiores não se ocupam com coisas que estão muito abaixo deles, mas perguntamos se, uma vez que estão mais desmaterializados, teriam o poder de fazê-lo, dado o que o quisessem. Os espíritos superiores têm a força moral, como os outros têm a força física. Quando precisam dessa força, servem-se dos que a possuem. Já não se vos disse que eles se servem dos espíritos inferiores, como vós vos servis de carregadores? Então é assim, é uma coisa muito simples de entender. Os espíritos superiores não precisam usar a força física deles, é a força moral, a força intelectual. E aí Kardec vem de novo, ele dá o exemplo, né, dos carregadores, e se a gente quer consertar um carro, a gente chama um mecânico, se a gente quer consertar um encanamento, a gente chama um encanador, né? A gente não precisa fazer isso, e no mundo espiritual é muito similar a isso, por mais incrível que possa parecer para você que não tem muito contato com isso, mas a nossa vida aqui é uma cópia do mundo espiritual e não ao contrário. Aí o Kardec faz uma nota
maravilhosa que eu já vou colocar o Zezinho aqui para ler. Eu poderia dar nome, né, pro meu leitor aqui, então eu vou chamar ele de Zezinho. Só espero que eu continue lembrando o nome dele. Vai, Zezinho! Já foi explicado que a densidade do perispírito, se assim se pode dizer, varia de acordo com o estado dos mundos. Parece que também varia, em um mesmo mundo, de indivíduo para indivíduo nos espíritos moralmente adiantados. É mais sutil e se aproxima da dos espíritos elevados, nos espíritos inferiores. Ao contrário, aproxima-se da matéria e é o que faz que os espíritos de baixa condição conservem por muito tempo as ilusões da vida terrestre. Esses pensam e obram como se ainda fossem vivos, experimentam os mesmos desejos e quase que se poderia dizer a mesma sensualidade. Esta grosseria do perispírito, dando-lhe mais afinidade com a matéria, torna os espíritos inferiores mais aptos às manifestações físicas. Pela mesma razão é que um homem de sociedade, habituado aos trabalhos da inteligência, franzino e delicado de corpo, não pode suspender fardos pesados, como faz um carregador nele. A matéria é, de certa maneira, menos compacta, menos resistentes os órgãos, há menos fluido nervoso, sendo o perispírito, para o espírito, o que o corpo é para o homem, e como a sua maior densidade corresponde menor superioridade espiritual, essa densidade substitui no espírito a força muscular, isto é, dá-lhe, sobre os fluidos necessários às manifestações, um poder maior do que o de que dispõe aqueles cuja natureza é mais etérea. Querendo um espírito elevado produzir tais efeitos, faz o que entre nós fazem as pessoas delicadas, chama para executá-los um espírito do ofício. Entendeu? A gente já tinha entendido isso, mas Kardec detalha cada vez mais para que não haja nenhuma dúvida nesse sentido, né? Perispírito, ele inclusive eu te convido, se você não conhece, tem um estudo aqui do perispírito, tem uma playlist com todos os programas que a gente estuda semanalmente. O perispírito é o nosso corpo espiritual, né? Então ele tem densidades diferentes em mundos diferentes e até no próprio mundo. Por exemplo, o meu perispírito tem uma densidade diferente do seu perispírito. Depois de desencarnados, aqui a gente vai entender isso direito, ou pode entender isso melhor. Quanto menos denso, mais evoluído moralmente eu sou, mas menos poder ou menos efeito sobre a matéria eu tenho. Quanto mais denso, menos evoluído moralmente e mais interação com a matéria. Então os espíritos superiores utilizam-se dos espíritos mais apegados ou mais densos, com o perispírito mais denso, para fazer o trabalho que se quer executar. Entendeu? É simples de entender, né? Nada demais. Se compreendemos bem o que dissestes, o princípio vital reside no fluido universal. O espírito tira deste fluido o envoltório semimaterial que constitui o seu perispírito e ainda por meio deste fluido que lhe atua sobre a matéria inerte? É assim? Quer dizer, ele empresta à matéria uma espécie de vida factícia. A matéria se anima da vida animal à mesa, que se move debaixo das vossas mãos, vive como animal, obedece por si mesma ao ser inteligente. Não é este quem a impele, como faz o homem com um fardo quando ela se eleva. Não é o espírito quem a levanta com o esforço do seu braço, é a própria mesa que, animada, obedece à impulsão que lhe dá o espírito. Curioso, né? Que papel desempenha um médium, né? Então, assim, não é do jeito que a gente acha, não é o espírito que vai lá e levanta a mesa, não. Isso é uma coisa que o espírito, pelo seu pensamento, consegue fazer com o seu próprio perispírito e anima a mesa. E aí ele pergunta, que papel desempenha um médium? Para que serve o médium nesse processo todo? Já eu disse que o fluido próprio do médium se combina com o fluido universal que o espírito acumula. É necessária a união desses dois fluidos, isto é, do fluido animalizado e do fluido universal para dar vida à mesa. Mas nota bem que essa vida é apenas momentânea, que se extingue com a ação e, às vezes, antes que esta termine, logo que a quantidade de fluido deixa de ser bastante para a animar. Entendeu? Então é uma combinação do fluido do médium, das energias do médium físicas, com as energias do espírito que está atuando sobre aquela mesa, por exemplo, a comando do espírito superior. Aí, pode o espírito atuar sem o concurso do médium?
pode atuar a revelia do médium. Quer isto dizer que muitas pessoas, sem que o suspeitem, servem de auxiliares aos espíritos delas. Aurem os espíritos, como de uma fonte, o fluido animalizado de que necessitem. Assim é que o concurso de um médium, tal como o entendeis, nem sempre é preciso, o que se verifica principalmente nos fenômenos espontâneos. Então o que a gente entendeu? Pode acontecer sem o médium? Não. Mas a revelia do médium, ou seja, o médium não precisa estar lá doando a sua energia ou querendo que aconteça. Muitos fenômenos acontecem que os espíritos conseguem manipular a energia do médium, se é que o médium nem saiba, ou às vezes o médium nem sabe que é médium, né? O caso das tais casas mal assombradas, sempre tem que ter um médium doador de fluido universal, ectoplasma, ou chame de que quiser, tem que ter um médium para que o espírito manipule essa energia e interaja com o meio físico, tá? Animada, atua com inteligência a mesa, ela pensa? Pensa tanto quanto a bengala com que fazes um sinal inteligente, mas a vitalidade de que se acha animada lhe permite obedecer à impulsão de uma inteligência fica, pois, sabendo que a mesa que se move não se torna espírito e que não tem nem, em si mesma, capacidade de pensar, nem de querer. Muito a miúde, na linguagem usual, servimos-nos de uma expressão análoga. Disse que uma roda que gira velozmente que está animada de um movimento rápido. Então, as respostas são ótimas dos espíritos, né? A mesa, então, é inteligente quando ela está animada? É inteligente tanto quanto uma bengala ou uma caneta. Aí eu falo assim, caneta vai para a direita, tum, caneta vai para a esquerda, tum. É essa inteligência, ou seja, não tem inteligência nenhuma, obviamente. Qual a causa preponderante na produção desse fenômeno? O espírito ou o fluido? O que importa mais, o espírito ou o fluido? O espírito é a causa, o fluido, o instrumento, ambos são necessários. Que papel nesse... Opa, aí ele já vai perguntar. Então, o espírito é a causa e o fluido é a ferramenta, o instrumento, e os dois são necessários. Que papel nesse caso desempenha a vontade do médium? O de atrair os espíritos e secundá-los no impulso que dão ao fluido. Ou seja, o médium, nesse caso, proposital, né, quando faz a sessão mediúnica, atrai os espíritos e ajuda no impulso que dá ao fluido. É sempre indispensável a ação da vontade, ou seja, tem sempre que ter a vontade? Aumenta a força, mas nem sempre é necessária, pois que o movimento pode produzir-se contra e apesar dessa vontade, e isso prova haver uma causa independente do médium. Então não é preciso que o médium tenha vontade de mover nada, tá? Nem sempre o contato das mãos é necessário para que um objeto se mova as mais das vezes. Esse contato só se faz preciso para dar o primeiro impulso. Porém, desde que o objeto está animado, pode obedecer à vontade do espírito. Sem contato material depende isto, ou da potencialidade do médium, ou da natureza do espírito. Nem sempre mesmo é indispensável um primeiro contato, do que são provas os movimentos e deslocamentos espontâneos que ninguém cogitou de provocar. Muito bem explicado, né, pelo Kardec. Depois vem mais uma pergunta. Por que é que nem toda a gente pode produzir o mesmo efeito e não tem todos os médiuns o mesmo poder? Isso depende da organização e da maior ou menor facilidade com que se pode operar a combinação dos fluidos. Influi também a maior ou menor simpatia do médium para com os espíritos que encontram nele a força fluídica necessária. Realmente depende, não pode ser igual. Nós não somos iguais, por que estas manifestações seriam iguais, né? Dá-se com esta força o que se verifica com a dos magnetizadores, que não é igual em todos a esse respeito. Há mesmo pessoas que são de todo refratárias, outras com as quais a combinação só se opera por um esforço de vontade da parte delas, outras, finalmente, com quem a combinação dos fluidos se efetua tão natural e facilmente que elas nem dão por isso e servem de instrumento a seu malgrado. Como atrás dissemos, vede aqui adiante o capítulo sobre as manifestações espontâneas. A gente vai entender um pouco mais. Aí vamos ler agora a nota do Kardec. Estes fenômenos têm, sem dúvida, por princípio o magnetismo, porém não como geralmente o entendem. A prova está na existência de poderosos magnetizadores que não conseguiram fazer que uma pequenina mesa se movesse e na de pessoas que não a logram magnetizar ninguém, nem mesmo uma criança, as quais, no entanto, basta que ponham os dedos sobre uma mesa pesada para que esta se agite assim.
Desde que a força mediúnica não guarda proporção com a força magnética, é que outra causa existe. Bacana. Pergunta 20. As pessoas qualificadas de elétricas podem ser consideradas médiums? Essas pessoas tiram de si mesmas o fluido necessário à produção do fenômeno e podem operar sem o concurso de outros espíritos, não são, portanto, médiums, no sentido que se atribui a esta palavra. Mas também pode dar-se que um espírito as assista e se aproveite de suas disposições naturais. Sucede com essas pessoas o que ocorre com os sonâmbulos, que podem operar com ou sem o concurso de espíritos estranhos. Ver o capítulo dos médiuns relativo aos médiuns sonambúlicos. Então, pessoas qualificadas de elétricas. É interessante que para a gente é difícil compreender os termos que eram usados naquela época, né? Mas deve ser as pessoas que têm uma certa eletricidade corporal. A gente vê tantos fenômenos que acontecem, né, que essas pessoas poderiam produzir alguns efeitos, mas não inteligentes e não tem nada a ver, né? O espírito que atua sobre os corpos sólidos para movê-los se coloca na substância mesma dos corpos ou fora dela? Dá-se uma e outra coisa. Já dissemos que a matéria não constitui obstáculos para os espíritos. Em tudo eles penetram, uma porção do perispírito se identifica, por assim dizer, com o objeto em que penetra. Então, para mover os corpos sólidos, os espíritos se colocam na substância e fora dela. A mesma coisa. Como faz o espírito para bater? Serve-se de algum objeto material? Tanto quanto dos braços para levantar a mesa, ou seja, não precisa. Sabes perfeitamente que nenhum martelo tem um espírito à sua disposição. Seu martelo é o fluido que, combinado, ele põe em ação pela sua vontade para mover ou para bater. Quando move um objeto, a luz vos dá a percepção do movimento. Quando bate, o ar vos traz o som. Então, o espírito não tem nenhuma ferramenta, tá? Concebemos que seja assim quando o espírito bate num corpo duro, mas como pode fazer que se ouçam ruídos ou sons articulados na massa instável do ar, ou seja, um som produzido no ar? Pois que é possível atuar sobre a matéria, tanto pode ele atuar sobre uma mesa, como sobre o ar. Quanto aos sons articulados, pode imitá-los, como pode fazer com quaisquer outros ruídos. Então, essa manipulação na mesa ou no ar, ele pode criar os sons que desejarem, né? Dizes que o espírito não se serve de suas mãos para deslocar a mesa. Entretanto, já se tem visto em certas manifestações visuais aparecerem mãos a dedilhar um teclado, a percutir as teclas e a tirar dali sons. Neste caso, o movimento das teclas não será devido, como parece, à pressão dos dedos, e não é também direta e real essa pressão quando se faz sentir sobre nós, quando as mãos que a exercem deixam marcas na pele. Estão falando porque as manifestações físicas também aconteciam com o fato de aparecerem mãos tocando instrumentos, ou mãos que davam batida ou apertavam. Então, eles estão perguntando sobre isso, né? Olha a resposta. Não podeis compreender a natureza dos espíritos nem a maneira por que atuam, senão mediante comparações, que de uma e outra coisa apenas vos dão ideia incompleta, e errareis sempre que quiserdes assimilar aos vossos os processos de que eles usam. Estes, necessariamente, hão de corresponder à organização que lhes é própria. Já te não disse eu que o fluido do perispírito penetra a matéria e com ela se identifica, que a anima de uma vida factícia, pois bem, quando o espírito põe os dedos sobre as teclas, realmente os põe e de fato as movimenta, porém, não é por meio da força muscular que exerce a pressão. Ele as anima, como faz com a mesa, e as teclas, obedecendo-lhe à vontade, se abaixam e tangem as cordas do piano. Então, não tem analogia dessas materializações com a vida física que a gente faz. Então, pensa, eu não estou aqui, mas eu vou apertar um controle, então eu faço uma pressão naquele controle, né? Se é assim que acontece, então o controle não está, ele está inerte aqui, é só aquela mão materializada que faz a pressão. Estão dizendo, não tem analogia com o que vocês acham, é a mão que faz a pressão, mas o espírito está também impregnado aqui na matéria com seu perispírito e faz o botão abaixar, entendeu? Então,
é reduzir muito ao que a gente acha que sabe, mas vamos continuar esta explicação aqui. Em tudo isto uma coisa ainda se dá, que difícil vos será compreender, é que alguns espíritos tão pouco adiantados se encontram e, em comparação com os espíritos elevados, tão materiais se conservam que guardam as ilusões da vida terrena e julgam obrar como quando tinham o corpo de carne e não percebem a verdadeira causa dos efeitos que produzem. Mais do que um camponês compreende a teoria dos sons que articula, perguntai-lhes como é que tocam piano e vos responderão que batendo com os dedos nas teclas, porque julgam ser assim que o fazem. O efeito se produz instintivamente neles, sem que saibam como, se bem eles resulte da ação da vontade. O mesmo ocorre quando se exprimem por palavras. Olha que interessante, quer dizer, o espírito que é usado para este fenômeno, né? Ele também não sabe direito, porque para ele é muito simples. Bater na tecla, ele vai lá e bate na tecla. E, na verdade, o processo é muito mais complicado, mas ele faz porque está muito... Às vezes, alguns nem sabem que morreram, então eles interagem com o mundo físico como interagiam com quando estavam vivos, né? Destas explicações decorre que os espíritos podem produzir todos os efeitos que nós outros homens produzimos, mas por meios apropriados à sua organização. Algumas forças que lhes são próprias substituem os músculos de que precisamos para atuar, da mesma maneira que para um mudo o gesto substitui a palavra que lhe falta. Bem claro. Entre os fenômenos que se apontam como probantes da ação de uma potência oculta, alguns há evidentemente contrários a todas as conhecidas leis da natureza. Nesses casos, não será legítima a dúvida, porque assim, o que eles entendem está contra as tais leis da natureza que eles achavam que conheciam naquela época. A gente sabe que 150 anos depois, há tanto de coisa que a gente descobriu e está descobrindo até hoje. E os espíritos respondem: é que o homem está longe de conhecer todas as leis da natureza. Se as conhecesse todas, seria espírito superior. Cada dia que se passa desmente os que, supondo tudo saberem, pretendem impor limites à natureza, sem que por isso, entretanto, se tornem menos orgulhosos, desvendando-lhe, incessantemente, novos mistérios. Deus adverte o homem de que deve desconfiar de suas próprias luzes, porquanto dia virá em que a ciência do mais sábio será confundida. Não tendes todos os dias, sob os olhos, exemplos de corpos animados de um movimento que domina a força da gravitação? Uma pedra, atirada para o ar, não sobrepuja momentaneamente aquela força. Pobres homens, que vos considerais muito sábios e cuja tula vaidade a todos os momentos está sendo desbancada, ficais sabendo que ainda sois muito pequeninos. Tom é o pito do dia. O pito do dia. Fazia tempo que eles não davam pito, né? Mas vamos lá então continuar aqui. É que a gente não conhece todas as leis da natureza, obviamente. Só espíritos puros é que conhecem. Continuando. Estas explicações são claras, categóricas e isentas de ambiguidade. Delas ressalta, como ponto capital, que o fluido universal, no qual contém o princípio da vida, é o agente principal das manifestações, agente que recebe impulsão do espírito, seja encarnado, seja errante e condensado. Esse fluido constitui o perispírito, ou invólucro semimaterial do espírito. Encarnado, este perispírito se acha unido à matéria do corpo. Estando o espírito na erraticidade, ele se encontra livre. Quando o espírito está encarnado, a substância do perispírito se acha mais ou menos ligada, mais ou menos aderente, se assim nos podemos exprimir. Em algumas pessoas se verifica, por efeito de suas organizações, uma espécie de emanação desse fluido, e é isso, propriamente falando, o que constitui o médium de influências físicas. A emissão do fluido animalizado pode ser mais ou menos abundante, como mais ou menos fácil a sua combinação, donde os médiums mais ou menos poderosos. Essa emissão, porém, não é permanente, o que explica a intermitência do poder mediúnico. Então, eu tenho uma palestra aqui no canal que fala sobre exatamente esse tal fluido, que eles nunca vão chamar por esse nome, porque esse nome foi dado um tempo depois. Mas estamos falando do ectoplasma, que é uma substância produzida pelo corpo humano, que todos nós produzimos em maior ou menor quantidade, que são utilizadas nas materializações que eles estão falando. Mas aqui estão chamando de fluido universal, e estava falando do perispírito, enfim, nada que a gente não conheça até então. Continuando.
Façamos uma comparação quando se tem vontade de atuar materialmente sobre um ponto colocado à distância. Quem quer é o pensamento, mas o pensamento por si só não irá percutir o ponto. Ele é preciso um intermediário, posto sob a sua direção. Uma vara, um projetil, uma corrente de ar, etc. Notai também que o pensamento não atua diretamente sobre a vara, porquanto, se esta não for tocada, não se moverá. Pensamento, que não é senão o espírito encarnado, está unido ao corpo pelo perispírito e não pode atuar sobre o corpo sem o perispírito, como não pode sobre a vara sem o corpo atua sobre o perispírito, por ser esta a substância com que tem mais afinidade. O perispírito atua sobre os músculos tomam a vara e a vara bate no ponto visado. Quando o espírito não está encarnado, faz-se-lhe mister um auxiliar estranho, e este auxiliar é o fluido, mediante o qual torna ele objeto, sobre que quer atuar, apto a lhe obedecer à impulsão da vontade. Legal esse exemplo, né? Muito claro. Se a gente quer tocar um instrumento que está longe, ou uma pedra, alguma coisa, você usa uma vara. Mas se você não tocar a vara, onde começa tudo? Na sua vontade. Mas você precisa do seu corpo para fazer isso, precisa pegar na vara para a vara atingir o objeto. Quando a gente não está encarnado, nós não temos mais o corpo físico. Então a gente precisa de um fluido que faz a vez do corpo físico, que se materializa, fica tangível, por exemplo, e pode fazer esse trabalho. Bem simples da gente entender. Vamos ler aqui o 77. Vai, Zezinho! Assim, quando um objeto é posto em movimento, levantado ou atirado para o ar, não é que o espírito tome, empurre e suspenda, como faríamos com a mão. O espírito satura, por assim dizer, do seu fluido, combinado com o do médium, e o objeto, momentaneamente vivificado desta maneira, obra como faria um ser vivo, com a diferença apenas de que, não tendo vontade própria, segue o impulso que lhe dá a vontade do espírito. Que legal. Fica mais fácil de compreender, realmente. Pois que o fluido vital, que o espírito, de certo modo, emite, dá vida factícia e momentânea aos corpos inertes, pois que o perispírito não é mais do que esse mesmo fluido vital, segue-se que, quando o espírito está encarnado, é ele próprio quem dá vida ao seu corpo, por meio do seu perispírito, conservando-se unido a esse corpo, enquanto a organização deste o permite. Quando se retira, o corpo morre. Agora, se, em vez de uma mesa, esculpirmos uma estátua de madeira e sobre ela atuarmos, como sobre a mesa, teremos uma estátua que se moverá, que baterá, que responderá com os seus movimentos e pancadas. Teremos, em suma, uma estátua anima, da momentaneamente de uma vida artificial. Em lugar de mesas falantes, ter-se-iam estátuas falantes. Quanta luz esta teoria não projeta sobre uma imensidade de fenômenos até agora sem solução, quantas alegorias e efeitos misteriosos ela não explica. Exemplo maravilhoso, né? Os incrédulos ainda objetam que o fenômeno da suspensão das mesas sem ponto de apoio é impossível, por ser contrário à lei de gravitação. E de novo vem aí que a gente não conhece todas as leis da natureza. Responder-lhes que, em primeiro lugar, a negativa não constitui uma prova, em segundo lugar, que, sendo real o fato, pouco importa contrariar-lhe todas as leis conhecidas, circunstância que só provaria uma coisa, que ele decorre de uma lei desconhecida, e os negadores não podem alimentar a pretensão de conhecerem todas as leis da natureza. Simples assim. Eu tô passando coisas que não precisam de explicação, tá, gente? Acabamos de explicar uma dessas leis, mas isso não é razão para que eles a aceitem, precisamente porque ela nos é revelada por espíritos que despiram a veste terrena, em vez de o ser por espíritos que ainda trazem essa veste. Tem assento na academia, de modo que, se o espírito de Aragou, vivo na terra, houvesse enunciado essa lei, eles a teriam admitido de olhos fechados, mas, desde que vem do espírito de Arago, morto, é uma utopia. Porque acreditam que, tendo Arago morrido, tudo o que nele havia também morreu. Não temos a presunção de os dissuadir. Entretanto, como tal objeção pode causar embaraço a algumas pessoas, tentaremos dar-lhes resposta, colocando-nos no ponto de vista em que eles se colocam, isto é, abstraindo, por instante, da teoria da animação factícia. Quando se produz o vácuo na campanula da máquina pneumática, essa campanula adere com força tal ao seu suporte que impossível se torna suspendê-la, devido ao peso da coluna de ar que sobre ela faz pressão. Se entrar o ar, e a campanula pode ser levantada com a maior facilidade, porque o ar que lhe fica por baixo contrabalança o ar que, pela parte exterior, a comprime. Contudo, se ninguém a lhe tocar, ela permanecerá assente no suporte, por efeito da lei de gravidade. Agora,
comprima-se-lhe o ar no interior, desse-lhe densidade maior que a do que está por fora, e a campânula se erguerá, apesar da gravidade se a corrente de ar for violenta e rápida. A mesma campânula se manterá suspensa no espaço, sem nenhum ponto visível de apoio, à guisa desses bonecos que se fazem rodopiar em cima de um repuxo d'água. Porque então o fluido universal, que é o elemento de toda a natureza, acumulado em torno da mesa, não poderia ter a propriedade de lhe diminuir ou aumentar o peso específico relativo, como faz o ar com a campânula da máquina pneumática, como faz o gás hidrogênio com os balões, sem que para isso seja necessária a derrogação da lei de gravidade. Conheceis, porventura, todas as propriedades e todo o poder desse fluido, não pois, então, não negueis a realidade de um fato apenas por não o poderdes explicar. E isso porque naquela época não existia o avião, mas como é que você explica que o avião flutua, né? Ele não flutua, o ar tem uma densidade e numa certa velocidade ele tem uma sustentação, e o avião ele vai se sustentar em cima desse ar. Então, mesma coisa que o navio, flutua em cima de uma água e não afunda porque tem a sua densidade que sustenta o peso que for. A gente viu há pouco tempo um super cargueiro encalhar que tem não sei quantos milhares de caminhões em cima deles, né? Daquele negócio que eu esqueci o nome. Mas enfim, é que a gente não conhece as leis, simplesmente assim. Nós não conhecemos as leis totais. Então, não dá para dizer que só porque a gente não conhece uma lei, então que aquela coisa não está acontecendo é fantasia. E antes eles até falam assim, se uma pessoa está encarnada e fala uma coisa, todo mundo bate palma, ou prova uma coisa, todo mundo bate palma e acredita. Mas se essa mesma pessoa estiver desencarnada e faz a mesma coisa, as pessoas não acreditam. É uma questão de costumes que no futuro isso pode ser modificado. Mas vamos continuar aqui que nós estamos caminhando para a finalização do nosso encontro de hoje. Voltemos à teoria do movimento da mesa. Se, pelo meio indicado, o espírito pode suspender uma mesa, também pode suspender qualquer outra coisa. Uma poltrona, por exemplo, se pode levantar uma poltrona, também pode, tendo força suficiente, levantar-la com uma pessoa assentada nela. Aí está a explicação do fenômeno que o Sr. Home produziu inúmeras vezes consigo mesmo e com outras pessoas. Repetiu durante uma viagem a Londres e, para provar que os espectadores não eram jogo, desde uma ilusão de ótica, fez no forro, enquanto suspenso, uma marca a lápis e que muitas pessoas lhe passassem por baixo. Sabe-se que o Sr. Home é um poderoso médium de efeitos físicos. Naquele caso, era ao mesmo tempo a causa eficiente e o objeto. Olha que legal. Está bem claro de entender, né? Continuamos aqui. Falamos, há pouco, do possível aumento de peso. Efetivamente, esse é um fenômeno que às vezes se produz e que nada apresenta de mais anormal do que a prodigiosa resistência da campânula, sob a pressão da coluna atmosférica. Tem-se visto, sob a influência de certos médiums, objetos muito leves oferecerem idêntica resistência e, em seguida, cederem de repente ao menor esforço. Na experiência de que acima tratamos, a campânula não se torna realmente mais nem menos pesada em si mesma, mas parece ter maior peso por efeito da causa exterior que sobre ela atua. O mesmo provavelmente se dá que a mesa tem sempre o mesmo peso intrínseco, porquanto sua massa não aumentou. Porém, uma força estranha se lhe opõe ao movimento e essa causa pode residir nos fluidos ambientes que a penetram, como reside no ar a que aumenta ou diminui o peso aparente da campânula. Fazei a experiência da campânula pneumática diante de um campônio ignorante, incapaz de compreender que o que atua é o ar, que ele não vê, e não vos será difícil persuadir-lo de que aquilo é obra do diabo. Dirão talvez que, sendo imponderável esse fluido, um acúmulo dele não pode aumentar o peso de qualquer objeto de acordo, mas notai que, se nos servimos do termo acúmulo, foi por comparação, não porque assimilemos em absoluto aquele fluido ao ar. Ele é imponderável. Seja, entretanto, nada prova que o desconhecemos a sua natureza íntima e estamos longe de lhe conhecer todas as propriedades antes que se houvesse experimentado a gravidade do ar. Ninguém suspeitava dos efeitos dessa mesma gravidade. Também a eletricidade se classifica entre os fluidos imponderáveis. No entanto, um corpo pode ser fixado por uma corrente elétrica e oferecer grande resistência a quem queira suspendê-lo. Tornou-se assim aparentemente mais pesado. Fora ilógico afirmar-se que o suporte não existe simplesmente por não ser visível.
O espírito pode ter alavancas que nos sejam desconhecidas. A natureza nos prova todos os dias que o seu poder ultrapassa os limites do testemunho dos sentidos. Só por uma causa semelhante se pode explicar o singular fenômeno, tantas vezes observado, de uma pessoa fraca e delicada levantar com 2 dedos, sem esforço e como se tratasse de uma pena. Um homem forte e robusto com a cadeira em que está sentado. As intermitências da faculdade provam que a causa é estranha à pessoa que produz o fenômeno. Muito bem. Vocês percebam que os assuntos eles ficam bem profundos e às vezes até repetitivos para que a gente não tenha dúvida, né? Então, eu cito o exemplo do avião, que justamente não tinha naquela época, senão eles iam falar do avião, por exemplo. Ou da eletricidade, do eletroímã, por exemplo, né? E tantas outras coisas que depois foram descobertas e que, para quem não conhece ou não estudou, vai falar, que nem eu disse, assim, que é coisa do demônio. Na verdade, são energias, são manipulações que a gente, só porque não conhece, não quer dizer que não existam, né? Então, é assim que se dá as materializações dos efeitos físicos, etc. e tal. Então, a gente aprendeu um pouquinho mais sobre isso hoje. Maravilha? Obrigado pela sua presença carinhosa comigo até agora. Hoje foi um pouquinho mais longo. Eu te espero então no próximo estudo do livro dos médiuns, tá bom? Até lá!